Olá, amigos de Rondônia. Estamos aqui nessa live, mas é uma live um pouco diferente. Eu trouxe aqui alguns convidados para que possam, comigo, apresentar o que tem acontecido aqui no estado de Rondônia, explicar exatamente os riscos, a agressividade do vírus, da pandemia, e, ao mesmo tempo, nos orientar. Eu preciso dessa orientação, assim como eu acredito que cada um da população também necessita dessa orientação. Então, nós temos hoje a alegria de estar aqui com convidados. Primeiro, a professora doutora Cicileia Correia da Silva, ela que é diretora do LACEN, aqui no estado de Rondônia. Também com o doutor Juan Miguel Villa-Lobos Salcedo. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade Nacional da Colômbia. Ele também tem mestrado em Medicina Tropical pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciências, Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor da Universidade Federal de Rondônia e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rondônia. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias. Também está conosco a virologista Deusilene Souza Vieira da Lacqua. Ela é graduada em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Biologia Experimental na área de Virologia pela Universidade Federal de Rondônia, pós-doutorado na área de Virologia Molecular pela Universidade Federal da Bahia, Departamento de Medicina, serviço de Gastrohepatologia, atualmente pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz Rondônia, Fiocruz, tem experiência na área de Virologia Molecular, atuando em estudos relacionados com a detecção, identificação e caracterização molecular dos vírus das hepatites virais, arboviroses e vírus respiratórios. Então, eu dou boas-vindas aos senhores. Também está comigo aqui o doutor Fernando Máximo, ele que é médico do estado de Rondônia, cirurgião geral, e também ele é o nosso secretário de saúde. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Deusilene. Boa tarde, agradeço o convite para a gente estar aqui falando sobre um trabalho que estamos realizando desde o início dessa pandemia, em 2020. Iniciamos esse trabalho em abril do ano passado, que está relacionado com a vigilância genômica do vírus SARS-CoV-2 circulante no estado de Rondônia. Esse trabalho ele envolve várias instituições, o LACEN, que é o Laboratório Central, o CEPEM, que é o Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia, pertencente à CESAL, a CESAL em si, e o ILMD, que é a Fiocruz Amazonas. O que é interessante nesse contexto? Nós hoje já temos aproximadamente 100 milhões de casos confirmados da Covid-19 no mundo todo. Então, é interessante a gente fazer uma vigilância genômica para conhecer o vírus e observar as variantes presentes. É interessante também a gente saber o que são essas variantes. Variante, ela é gerada a cada mudança do vírus, a cada momento que o vírus muda, ele altera. E a partir dessas variantes, eu também começo a produzir novas linhagens de vírus. Então, desde quando a pandemia começou, em janeiro de 2020, até a presente data, a gente tem várias linhagens descritas no mundo todo. Dentro desse contexto, o que é interessante avaliar são as linhagens que nós chamamos de emergentes. Essas linhagens que vão ter um perfil diferente. E hoje nós podemos citar 3 tipos. A linhagem presente no Reino Unido, a linhagem da África do Sul
e em dezembro a recente linhagem descrita no Brasil, cuja essa linhagem do Brasil ela tem duas ramificações diferentes, né? Uma dessas linhagens foi descrita inicialmente no Rio de Janeiro e a outra descrita no estado do Amazonas. Nesse trabalho realizado aqui para avaliar essa vigilância genômica, analisando amostras, né, coletadas de diferentes pontos do estado, como o município de Porto Velho, Rolim de Moura, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Cacaulândia, nós conseguimos observar a presença de 3 variantes, né? Uma dessas variantes é a variante que nós chamamos de P2, ela é descrita como P2, que é a variante que circula no Rio de Janeiro. Mas essa variante também ela está presente em outros estados do Brasil, ou seja, ela já se propagou para outros estados. Além disso, nós temos uma outra variante, né, denominada aí 1B.1.128, que é uma linhagem também característica do Brasil, mas eu ainda não tenho essa ramificação como eu tenho P1 para o Amazonas e P2 para o Rio de Janeiro. E outra linhagem identificada é uma linhagem que entrou no estado o ano passado, nas nossas primeiras análises, e permanece até o momento, né, que é a B.1.133. O que a gente pode observar nessas ramificações? Né? Que nós tivemos amostras que foram, né, que tiveram uma característica semelhante com a linhagem P2, e amostras analisadas que tiveram características genômicas, ou seja, semelhança com a linhagem B.1.128, que também é uma linhagem brasileira. Pode passar. Além disso, a gente também conseguiu observar a permanência de uma linhagem que já existia aqui anteriormente. O que isso é interessante? Cada vez que eu tenho a população, né, digamos, não cumprindo as medidas restritivas, eu consigo disseminar mais novas variantes. Então, quando a gente faz uma comparação da primeira avaliação que nós fizemos, referente ao mês de maio e abril do ano passado, com a nova avaliação referente ao mês de dezembro e janeiro, nós percebemos que o vírus circulante aqui, além de ser originário dessas 3 variantes, eles apresentam muito mais mutação. E essas mutações, essas alterações, elas podem caracterizar uma alta transmissibilidade do vírus, ou seja, um maior potencial de transmissão e disseminação na população. Quando avaliamos, né, esse quantitativo de mutações, né, se eu fizer a comparação de 2020, que foram identificadas apenas 22 mutações, hoje nós identificamos 41 mutações. Muitas dessas mutações ainda nem estão descritas na literatura e outras já têm uma grande representação. Então, isso promove uma necessidade de uma vigilância genômica, mas também promove uma conscientização da população, porque quanto mais gente circulando desnecessariamente e não respeitando as medidas restritivas, maior a facilidade de criar essas novas variáveis. Entre essas mutações, né, algumas delas estão relacionadas, por exemplo, à questão do impacto no diagnóstico. Né? E dentro desse processo, a gente trabalha muito próximo com o Laboratório Central de Rondônia, né, fazendo a vigilância e a avaliação para concluir esse contexto. E 2 deleções identificadas em amostras com perfil diferente. São deleções, ou seja, são perdas de parte do vírus que ainda não foi descrito em nenhum outro local e a gente precisa dar continuidade a esse monitoramento. Outra mutação de grande importância é uma mutação que está correlacionada, né, e que pode também estar associada a casos de reinfecção.
considerando que, em alguns casos, indivíduos que tiveram Covid no passado podem apresentar uma memória imunológica curta, né? Não uma memória imunológica longa, como às vezes a gente tem para outras doenças. Então, essa memória imunológica curta, ela pode promover nesse indivíduo a facilidade dele se reinfectar. Mas é interessante a gente pontuar, os casos de reinfecção são muito baixos entre as populações analisadas, né? Não é algo comumente que ocorre. Então, dentro desse contexto, o que é interessante a gente enfatizar? Que a implantação da vigilância genômica para o vírus, ela é necessária. Porém, a cada momento, né, que eu tenho maior quantitativo de pessoas aglomeradas ou presentes em determinados locais, eu promovo novas mudanças. E essas novas mudanças impactam dentro do contexto de saúde pública, né? O indivíduo que adquire uma nova mudança ou que adquire uma dessas variantes já descritas, ele pode, né, desenvolver, por exemplo, um sintoma leve, e aí, com todo o contexto da doença, a gente sabe que ela também pode evoluir para um lado mais moderado e grave, tá? Essas mutações descritas nesse primeiro momento, elas lançam a mesma hipótese e resultado que nós já falamos no ano anterior, da alta transmissibilidade do vírus dentro do nosso estado. Não diferente desse mesmo perfil que a gente observa dentro do país e em outras localidades do mundo. Ok. A gente fica agradecido com essas informações e eu gostaria também, nesse momento, de passar a palavra ao Dr. Juan, né, que também é cientista. Nós estamos aqui com pessoas que estudam o vírus, estão trabalhando com o vírus, né, que são da Fiocruz. Então, eu gostaria de passar a palavra também ao Dr. Juan, para que nesse momento ele possa também fazer sua explanação. Muito obrigado. Que é importante ter em conta com este estudo epidemiológico molecular? Algo muito claro que para toda a população tem que ficar enfatizada e que todo mundo tem que gravar como uma verdade. O vírus muda. E essa mudança do vírus está diretamente relacionada a quantas vezes se transmite dentro de uma população. Quanto mais casos ativos tivermos na sociedade, mais chances de contaminar outras pessoas, maior chance do vírus mudar. Então, nós estamos, e a doutora Deusilene mostrou agora, com um estudo que praticamente tem um ano. Eu não gostaria de estar próximo ano ou outros anos aqui ainda falando de coronavírus. Eu gostaria que isso tivesse um fim, mas para isso todos temos que participar. E nós participamos como pesquisadores. O governo participa como governo, mas a população é a mais importante na participação. E sem participação no isolamento social e nas medidas restritivas, nós não podemos garantizar que vamos vencer esta terrível doença. Então, a preocupação em relação a essa doença, a Covid-19, é tremenda. Eu quero passar também a palavra nesse momento à doutora Cecileia, do LACEN, para também fazer a sua explanação. Então, desde o início da pandemia, que nós firmamos parceria com a Fiocruz, visando aprofundamento nesse estudo genômico. O LACEN tem se empenhado, né, para atender a população a contento. A missão não é fácil, porque os casos só aumentam. A gente tem observado que de dezembro até agora janeiro a gente teve um grande aumento, acredito ser o momento que a gente teve mais casos positivos aqui no estado.
Então, a nossa tarefa é muito difícil se a gente não contar com a contribuição da população para que se conscientize, fique em casa, faça uso de máscaras. A gente não vai conseguir vencer, porque a gente tem um efetivo grande de profissionais, equipamentos automatizados, que foi compra feita pelo governo do estado, kits também, insumos em geral, mas a gente não consegue vencer a quantidade de exames que chega no LACEN. Então fica muito difícil a gente trabalhar lutando contra esse vírus, né, todos unidos lutando contra o vírus, mas é imprescindível a participação da população no que tange a ficar em casa, só sair se for preciso, e manter o distanciamento e o uso da máscara e álcool gel. A gente tem orientado isso em todos os momentos. A gente tem falado o quanto é importante o uso da máscara, o quanto é importante lavar as mãos com álcool 70 ou álcool gel 70 também, né? Tentar fazer esse distanciamento, né? Porque só assim que nós vamos conseguir fazer o controle dessa doença terrível. Eu quero aproveitar esse momento também para passar a palavra ao Dr. Fernando Máximo, ele que é o nosso secretário de Saúde. Olá, governador, olá, doutores, olá a todos que nos assistem. Nós estamos passando por um momento crítico, um momento de guerra, um momento onde todos nós temos que unir forças. O governo do estado vem trabalhando arduamente, um batalhão de servidores das secretarias, especialmente da CESAL, vem trabalhando intensamente para que nós derrubemos essa pandemia, para que nós possamos salvar cada vez mais pessoas. Mas o nosso papel como cidadão, como rondoniense, é fundamental. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu sei que a grande maioria da população já vem sacrificada há muito tempo, tendo que usar máscaras, ficar isolada, mas infelizmente tem uma parcela razoável da população que não se preocupa com isso, que não se preocupa consigo próprio, com seus parentes, que não se preocupa com o próximo. Um exemplo disso, essas festas estão sendo plotadas aí pela polícia, a polícia vendo essas festas acontecerem em plena pandemia, sem leitos de UTI, e as pessoas continuam fazendo festas sem máscaras, bebidas, etc. Isso não é bom, isso é péssimo. Então eu gostaria de conclamar novamente a comunidade, a população, cada um de nós como cidadãos rondonienses, que venhamos continuar fazendo a nossa parte. Nós criamos para a Covid 304 leitos de UTI, especificamente para a Covid desde o começo da pandemia. Na primeira onda nós tínhamos 50 leitos a menos e não foram ocupados todos. Agora nessa segunda onda, com 50 leitos a mais, estão todos cheios, temos 30 pessoas nas filas. Então, se cada um de nós não fizermos essa parte, a gente não consegue vencer essa guerra. Nós temos mais de 100 mil curados aqui no estado de Rondônia. Como disse o Dr. Fernando Máximo, várias ações foram feitas, criados leitos novos, mas infelizmente nós perdemos pessoas, vidas importantes, todas as vidas são importantes, e a gente a gente fica muito triste com essa questão. Mas como disse o Dr. Juan, como disse a doutora Deusilene, a doutora Cecileia, é importante a participação de todos, que toda a população procure manter o distanciamento. Eu tenho aqui algumas perguntas a fazer, que acredito que sejam importantes e seja a dúvida de muitos da sociedade. Doutora Deusilene, qual é a diferença principal desse vírus, que a senhora falou que foi encontrado, e o anterior? Acho que a gente pode enfatizar que a principal diferença é uma nova linhagem que está circulando no Brasil. Então, hoje a gente tem a presença aqui das 3 linhagens identificadas, 2 que são originariamente nossa, que entrou no Brasil ali em dezembro e se disseminou, que é a linhagem P2, originária inicialmente do estado do Rio de Janeiro, mas já se espalhou para outros estados também, e a linhagem B.1.28. Referente ao trabalho realizado ano passado, nós já havíamos identificado uma outra linhagem. Agora, o que é interessante a gente ressaltar é que, independente da linhagem que está circulando nesse momento e que também foi identificada o ano passado, nós temos uma linhagem com uma característica de alta transmissibilidade,
ou seja, com uma grande possibilidade maior de propagação a cada momento que a gente não cria essa consciência pessoal, né? Eu tenho necessidade de cumprir algumas atividades, né, como indivíduo dentro da sociedade, mas eu também tenho o papel de me proteger e proteger também o meu próximo. Certo. A senhora tem uma ideia de há quanto tempo esse vírus, né, que é uma cepa, né, está aqui no nosso estado? Desde a nossa primeira descrição do ano passado, né, a gente pode dizer que uma das variantes ela continua, né, isso a gente identificou em 30% das amostras, ela continua presente aqui desde a primeira análise, que foi referente às amostras de abril a maio do ano passado. E agora a gente tem mais duas que entraram em dezembro e a gente precisa fazer o monitoramento dela para saber até quanto ela ainda ficará ou se irá passar por mudanças aqui. Desse vírus que a gente já conhecia, que a gente passou a conhecer no ano de 2020, Dr. Juan, a gente já conhecia mais ou menos, né? E várias pessoas puderam ser curadas, outras não sentem nada, algumas pessoas ficam mais graves, né? Inclusive eu passei por uma questão de ficar um pouco mais grave. Eu gostaria de saber do senhor se já tem um estudo que vê a agressividade dessa nova cepa, desse vírus, né? Se é o mesmo anterior ou é novo, se é mais agressivo. Por enquanto, os estudos estão em andamento e ainda não se pode responder essa pergunta com 100% de certeza científica. Mas vários colegas em diferentes partes do Brasil têm notado alguma diferença com esta nova cepa. Não se pode dizer, por enquanto, que é mais agressiva. Não se pode dizer que tem maior mortalidade. Mas que podemos dizer? É mais transmissível. E por isso a importância, eu acho, desta explicação para a população, porque essa cepa sendo mais transmissível, ela começa a dominar a cepa circulante. E daqui a pouco, na vigilância epidemiológica que a doutora Deusilene e a Fiocruz faz, vamos começar a notar que essa cepa começa a predominar em cima das outras, por ser mais transmissível. Agora, talvez seja o momento de dizer que, por enquanto, não temos nenhum registro certo de ser uma cepa mais agressiva ou com casos mais graves. Se tem detectado pessoas mais jovens sendo acometidas com maior frequência. Mas isso pode ser porque maior número da população está sendo exposta. Entendi. Inclusive, esse dado que o senhor falou é extremamente importante, porque eu tenho observado jovens mesmo, de 27, 26, 23 anos de idade, até crianças mesmo, né, sendo acometidas pela Covid. Então, daí a importância de todos nós termos o cuidado devido, né, para que a gente possa, então, conseguir vencer essa doença. E eu tenho mais uma pergunta a fazer ao senhor, doutor Juan. É uma dúvida minha. Quem tomou a vacina, né, e completou, vamos dizer lá, as 2 doses da vacina, essa pessoa, ela já pode andar normalmente pelas ruas, ela pode ficar sem a máscara, ter contato com outras pessoas. Qual a informação que o senhor pode nos passar? Para entender muito bem a vacina contra coronavírus, temos que lembrar muito bem todo o processo da infecção. O vírus entra pela via respiratória e ele fica na nasofaringe, no muco, nos cílios, e depois ele atravessa essa mucosa, chega na circulação geral e é nesse momento que vai para todos os órgãos.
entre os quais o pulmão, o mais seriamente afetado, porque é um órgão que tem muitos receptores para o vírus. Por isso, ele gosta tanto do pulmão e é onde produz o maior dano. O que faz a vacina? A vacina cria anticorpos da classe IgG. É a classe que circula no sangue, sobretudo. Então, esses anticorpos vão pegar o vírus que está circulando no sangue, bloqueiam o vírus e impedem que esse vírus entre em células do organismo, entre elas o pulmão. Então, não é uma vacina que previne a entrada no nariz e a localização na mucosa nasal. Por isso, uma pessoa vacinada, ela tem pouquíssima chance de produzir uma doença, quase nenhuma chance de agravar ou de vir a ter óbito, mas, de todas as formas, o vírus continua a ter a possibilidade de colonizar a nasofaringe, a orofaringe dessa pessoa. Então, a pessoa vacinada continua a participar na comunidade de eventos de transmissão. O único momento, se acredita, do ponto de vista científico, que se possa relaxar já medidas é quando o percentual da população vacinada supera 60% a 70%. Isso para Rondônia seria chegar perto de 900 mil a 1 milhão de habitantes vacinados. Nesse momento, a pessoa pode ficar mais tranquila. Até lá, não. Ou seja, uma pessoa já vacinada, ela pode continuar transmitindo a doença, ainda que ela não sinta a doença. Pode transmitir muito menos, obviamente, porque quem mais transmite é aquele doente que está tossindo, que está espirrando, que está com coriza. Então, esses elementos favorecem a transmissão. Mas isso não significa que uma pessoa vacinada não possa carregar o vírus por alguns dias, horas, na nasofaringe, e se tiro a máscara e vou dar um beijo, um abraço em outra pessoa, aí posso transmitir. Entendi. Então, é muito importante que todos nós da população, né, e aqueles que já foram vacinados, né, que continuem utilizando os meios de proteção, usando a máscara, continue usando o álcool 70 nas mãos, deixando o sapato lá de fora de casa. São ações importantíssimas para proteger a população. Eu tenho uma dúvida também, doutores, né, e eu estou aqui entre 4 doutores, né? Eu tenho uma dúvida também em relação a esse vírus, né? Esse vírus, ele é um vírus criado ou ele aconteceu naturalmente, né? Como é que a gente poderia? É uma dúvida que eu tenho e que eu acredito que muitos da população do nosso estado também têm essa dúvida. Eu acredito, a doutora Deusilene agora depois, ela continua com a parte mais virológica, importantíssima, mas eu acredito que todo mundo tem que saber que no início dos anos 80, lembrem bem a população que já tem idade, quando iniciou a pandemia do HIV/AIDS, também surgiu a mesma pergunta: será que o novo vírus HIV foi um vírus produzido no laboratório? E com os estudos todos, se chegou à clara conclusão que o vírus HIV é um vírus que passou do macaco, sobretudo o macaco verde africano e os primatas como gorilas, chimpanzés, passou para o homem, lá na década dos anos 40, 50, 60, na África Central. Então, o mesmo podemos pensar e supor do vírus coronavírus. Era um vírus, o coronavírus SARS-CoV-2,
que tinha um hospedeiro natural na natureza, algum animal que ainda está por ser perfeitamente identificado. Já se falou de morcegos ou de outros animais. Esse vírus estava nesse hospedeiro e passou para o humano por algum motivo de contato e de facilidade. E aí, esse vírus começa a adaptar-se no novo hospedeiro que somos nós e começa a produzir a doença que estamos vivendo. Complementando também o que o doutor Juan falou, hoje nós temos ferramentas biotecnológicas que me permitem identificar esses vírus. Então, se ele fosse um vírus criado em laboratório, essas ferramentas, como a gente utilizou agora, a vigilância, né, genômica para descrever as mutações e as variações, ela também iria me mostrar. E quando você analisa por filogenia, você percebe que ele está dentro do gênero coronavírus e que dentro desse gênero ele está próximo daquele vírus denominado SARS, que causou epidemia no ano de 2002. Então, por isso que essa variante que circula, a gente chama de SARS-CoV-2, porque ela está mais próxima, geneticamente falando, do SARS do que outros coronavírus. Então, as ferramentas de bioinformática, de análise genômica, permite a gente responder isso para dizer que não é uma criação em laboratório, e sim uma existência, como o Dr. Juan falou, né, dentro da natureza, e em algum momento o homem teve esse contato e aí adquiriu, e a partir daí a gente tem essa propagação. Entendi. Muitas pessoas também têm dúvida em relação a ser vacinado ou não. Por exemplo, algumas pessoas, como eu, né, que pegou essa doença, né, pegou o IgG. Eu fiquei com o IgG, né, testei, fiquei com IgG, ou seja, uma proteção. E o Dr. Juan acabou de falar que essa proteção tem um prazo curto, né? Ela não tem durado muito tempo. Mas, assim, a questão da memória, né? Pode ser que uma pessoa como eu, que pegou o coronavírus, pegou a Covid, pode ser que uma pessoa, ao pegar novamente, porque a doutora Deusinene falou da possibilidade de reinfecção, né, ela venha mais branda, né, ou seja, em razão dessa memória do nosso sistema imunológico? A imunidade é algo muito mais complexo do que simples anticorpos. Então, os anticorpos são produzidos por células e as células são as que guardam a imunidade. Então, embora exista uma relação entre níveis de anticorpo e imunidade, muitas vezes a memória imunológica está nas células e quando a pessoa volta a ser infectada, essa resposta imunológica é mais rápida e mais intensa do que a primeira vez. Então, isso que chama memória e é o princípio das vacinas. Eu ter um desafio com um vírus, que nós chamamos de mentirinha, para não ter nenhuma doença pela vacina, mas sim para criar a memória imunológica e estar preparado para a próxima vez que o vírus de verdade chegar, eu já tenho essa memória imunológica e eu já respondo mais rápido e mais intensamente. Então, é importante que a população se vacine, tome a vacina, mesmo quem já teve a doença. Perfeito. Mesmo quem já teve a doença, a recomendação é tome a vacina. A única recomendação para quem teve a doença é deixar passar um tempo de aproximadamente 30 dias de recuperação depois do último sintoma, para aí já poder tomar a vacina. Entendi. Então, o que eu peço a toda a população do estado de Rondônia, nós ouvimos aqui cientistas, pessoas que
estão estudando, estão acompanhando, não só aqui no estado, mas vendo o comportamento de um vírus extremamente letal em todo o Brasil, porque a Fiocruz acaba atuando em todo o país, né? Então, o que eu peço à população é que a gente tem pessoas indo para fora, nós temos pessoas, nós chegamos ao nosso limite do número de leitos, como disse aqui o doutor Fernando Máximo. Antes, lá atrás, eram 70 e poucos leitos, a gente criou 304 leitos em curto espaço de tempo para poder atender leitos de UTI. Então, foi aquisição de equipamentos, tudo. Só que tudo tem um limite. Tem um momento que a gente não consegue mais avançar porque não tem mais como fazer, né? Então, o estado de Rondônia ele passou por 3 períodos de fechamento. O período de fechamento lá atrás, no ano passado, quando começou a doença no mundo, né? E aquilo ali deu tempo para que nós pudéssemos adotar as medidas necessárias e até construir os leitos, né? E isso foi trabalhado a várias mãos. E nessa fase ali, o nosso comércio, os nossos empresários, comerciantes, grandes e pequenos, sofreram, a maioria, e nós, né, continuamos lutando. O segundo fechamento foi meados do ano passado, onde a gente conseguiu ver uma mudança até na curva, né, posteriormente, uma redução. Mas agora, olhando o gráfico, a gente percebe que mesmo com o fechamento que foi feito agora de 12 dias, 14 dias, né, a gente viu que a curva continua subindo. E eu tenho observado, e todos têm observado, pessoas que andam nas ruas, muitas vezes, com a máscara no pescoço, que entram, empresários têm falado para mim que pessoas que entram em suas lojas com a máscara, logo adentrarem a loja, tiram a máscara e colocam o pescoço. O pescoço, ele pode estar contaminado e, além disso, o pescoço ele não é a narina onde o vírus ele consegue entrar, ele fica ali. Mas quando você volta a máscara para o rosto, há a possibilidade de contaminação, né, pelo vírus. Nós temos pessoas jovens e pessoas idosas. Antes se achava que eram só idosos, comorbidade. Hoje não. Pessoas sem comorbidade, que têm feito o doutor Fernando Máximo e toda a equipe da saúde sofrer bastante. E eu pergunto agora, mais uma vez, ao doutor Juan. Doutor Juan, o fechamento do comércio, ele, nesse momento que a gente vive hoje, ele traria algum benefício para conter a proliferação dessa doença? É uma pergunta bem difícil de responder porque precisaríamos esperar um tempo mais do que 14 dias para nós podermos ver um efeito do fechamento. Mas, olhando para o passado, como o governador falou, nos fechamentos anteriores, parece ser que fechar o comércio não é suficiente para aumentar o isolamento social. Então, digo, não é suficiente. Temos que conscientizar todas as pessoas. Comércio aberto não significa que eu tenho que ir às lojas. Comércio aberto significa que eu posso adquirir o bem que preciso, volto com todo cuidado, mas não significa que eu precise obrigatoriamente estar nesse comércio. Então, é uma ideia que se tem, mais do que fechar o comércio, é a população ter aquela ideia do isolamento social como uma religião, como uma obrigatoriedade social e moral para com ele, para com a família e para com a sociedade. Eu fico pensando assim, se nós
tivéssemos mantido o comércio fechado desde que começou a pandemia, hoje o estado de Rondônia não existiria mais. Nós não teríamos mais nada funcionando, todos os empresários teriam quebrado, estaria sofrido, né? O próprio estado em si, como eu disse, teria quebrado. Então, as palavras do Dr. Juan, o que eu percebo é que não é o comércio, mas sim o comportamento individual, ou seja, a atitude de cada pessoa. Como ele bem disse, se você vai a um comércio, vá, compre o que você precise comprar. Mas, por exemplo, se você tem crianças na sua casa, não leve os seus filhos, porque a criança, você não tem todo o controle de onde ela vai botar a mãozinha e depois, de repente, levar essa mão à boca, aos olhos. Então, há necessidade de você, vai sozinho, faça suas compras, retorne para casa, vai ao trabalho, trabalhe, né? Mas com todo o cuidado possível. Você que é cliente, respeite a vida daqueles que estão ali trabalhando. Use a sua máscara, né? Coloque o álcool na mão antes de entrar, né? E depois que tocar, por exemplo, você vai comprar roupas, tocou nas roupas, depois logo em seguida passe o seu próprio álcool 70 ali nas suas mãos para desinfectar. Então, são medidas, né, de cuidado, medidas que as pessoas precisam assumir para si, precisam ter dentro de si os cuidados necessários. Não é isso, doutora Desilane? Isso mesmo, eu acho que só complementando as palavras do Dr. Juan, que às vezes as pessoas acabam culpando também a nova variante, né, que está circulando. A culpa também não é da nova variante, né? A culpa é muito mais essa questão pessoal. Eu me preocupar comigo, com o meu próximo e também com a minha família. Então, se eu tenho aqui dentro do estado hoje 3 variantes circulantes, quanto mais as pessoas estiverem se locomovendo, fazendo festinhas, aglomerando, maior a possibilidade de a gente propagar, sabendo que essas variantes já têm uma característica de alta transmissão. Então, nesse momento, além da vigilância genômica, né, nós, como cientistas, podemos acompanhar, mas eu também tenho que ter o compromisso com cada um da sociedade, né? E esse compromisso é fundamental dentro das medidas restritivas já repassadas. Então, utilizar máscara, lavar as mãos, todas aquelas características que a gente já sabe, colocar em prática. Sabemos que o momento é difícil, todo mundo já está cansado de ficar em casa, mas a gente precisa de um tempo a mais para poder conter a pandemia. Dentro das minhas falas, eu sempre gosto de mencionar que nós iniciamos 2021 com uma esperança, que são as vacinas. Mas a vacina ela não vai resolver todos os problemas, como o Dr. Juan falou, né? Eu me vacinei, agora eu também tenho que esperar a outra parcela da sociedade ser vacinada também, para que a gente possa voltar, né, àquela vida que eu tinha anteriormente, retirar a máscara e fazer. Mas esse tempo ainda é um pouco longo, e aí a paciência tem que ser pessoal, individual. Então, eu quero encerrar agora essa live. Doutor Fernando, alguma coisa? Não, só pedir realmente o apoio da população, de cada um de nós, cidadãos, para que cuidem, previnam-se. Muitas pessoas estão morrendo, os leitos de UTI estão cheios. Precisamos cada um de nós fazer a nossa parte. O estado de Rondônia alocou várias aeronaves, vários estados têm apoiado, o governo federal encaminhou equipamentos, encaminhou médicos. A gente tem feito tudo o que pode. Aproveito esse momento para pedir o apoio dos prefeitos. Esse momento não é momento para política, não é momento para poder fazer grupos pensando na questão da própria eleição de 2022. Se eu tiver de participar de novo da eleição e não ser eleito, mas eu saber que eu fiz todo o possível para poder ter salvo a vida de pessoas, para mim já basta. Para mim já estou muito feliz. Mesmo que para isso eu não consiga fazer todas as ações
que eu deveria fazer por ter que investir bastante na saúde. Eu fico feliz por isso. É uma questão de honra, questão de hombridade, questão de sensatez. Então eu quero aproveitar esse momento para parabenizar os prefeitos de Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná e Vilhena, não é isso? Que fizeram UTIs também em seus municípios. Essas UTIs estão sendo mantidas pelo governo do Estado. O governo do Estado tem repassado recursos contínuos para poder manter essas unidades, mas os prefeitos foram além, né, e com coragem e determinação, né, eles fizeram os leitos de UTI. E isso ampliou o número de UTIs também aqui dentro do Estado. Quero aproveitar também esse momento para falar para todos aqueles que perderam seus familiares e o que estão, primeiro, dizer que eu me solidarizo com todos vocês, com todos os senhores, mas eu também quero dizer que aqueles que estão com pacientes acometidos da doença, que nós estamos usando de todos os meios para poder fazer a proteção deles, permitir com que eles possam retornar, alguns que estão fora do Estado, né, retornem bem para o seio da família. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor Juan, muito obrigado, doutora Deusilene, muito obrigado, doutora Cicileia, muito obrigado, doutor Fernando Máximo, muito obrigado a você que ficou aí durante esses minutos assistindo essa live, que eu acredito que seja uma live muito importante, né, e que vai trazer informações de pesquisadores, de cientistas para toda a população. Forte abraço, precisamos estar juntos, fique com Deus.